Vem comigo que eu te conto. Tudo bem, torcedor tricolor? Bem, hoje, segunda-feira, alguns nomes começam a ganhar força aí nos bastidores, né? Com relação à contratação. Inclusive, Jeremias Werneck, no canal dele hoje pela manhã, praticamente crava a informação de que o zagueiro Balbuena vem para o Grêmio. Segundo ele, né, em contato com uma pessoa de dentro da diretoria do Grêmio, né, então essa pessoa disse: esse jogador vem, né, então praticamente decretando aí a contratação do Balbuena, que está livre no mercado, né, enfim, viria sem custos para o Grêmio, além de salários, né? Enfim, aí a questão de acerto, né? Salários, luvas, direitos de imagem, e tudo aquilo que compõe uma contratação de jogador. O que me preocupa um pouco é o seguinte: o Balbuena estava no Dynamo de Moscou, né? Só que está sem atuar há 3 meses, né? E um jogador de 33 anos, a princípio teve gente que noticiou aí que, inclusive, ele mesmo atesta, né, que ele está em condições de chegar, fardar e jogar, né? Não sei, certamente deve estar treinando, né? Mas cá entre nós, o nível do futebol russo também não é tão alto assim, né? O próprio Camilo veio de lá, né? Era o melhor desarmador do campeonato, né? Chega aqui e não consegue jogar, né? Então, não sei. Eu tenho minhas ressalvas, obviamente, que se a gente for colocar na balança, já disse isso em outros vídeos, ontem, anteontem, aí, que ele é muito melhor que o Gemerson, né? Enfim, mas precisa ver como que ele está de condições físicas, né? Se realmente chega, farda e joga, né? Porque nós temos pressa, né? Não podemos contratar esse jogador e deixar ele pronto para jogar lá para outubro, né? Aí a maionese já desandou, né? Então, assim, mas enfim, tomara que as análises todas que foram feitas ou que estão em fase de finalização para a contratação desses jogadores estejam certas, né? E que ele possa realmente vir para somar para o Grêmio, né? Porque um plantel já bastante inchado, nem um pouco barato, né? E que não entrega resultado. Isso é um problema sério, né? Que nós estamos enfrentando. E logo também um jogador paraguaio, mais um estrangeiro no grupo, né? Enfim, tudo bem, Arezzo saiu, mas já foi preenchida essa vaga pelo Carbajo, né? Que retornou, então Kahneman está se tornando brasileiro, vamos dizer assim, está pegando a cidadania brasileira, liberaria uma vaga, já preencheria com Balbuena, então a gente segue com 11 estrangeiros no elenco aí, né? Então, para Campeonato Brasileiro, a gente sabe que só pode escalar 9, né? Claro que também a gente considera que o Cuejar já é carta fora do baralho, né? Porque esse aí não farda nunca, né? Então, é bastante complicado. Mas vamos lá, tomara que se confirmar mesmo essa notícia aí do Werneck, de que o Balbuena será jogador do Grêmio nos próximos dias, deve haver o anúncio, então, né? Que ele possa realmente vir e nos ajudar aí nessa reta final do Brasileirão aí, tomara que a gente consiga se classificar aí para a próxima fase da Sul-Americana também e que nos ajude nessa competição também. Antes de nós entrar no assunto aí do atacante e dos demais assuntos, eu gostaria de pedir para que tu te inscreva no canal. Estamos caminhando bem aí para chegar nos 1000, né? Já ultrapassamos a barreira dos 800, então dá essa força para nós aí no canal, deixa teu like, ativa as notificações, deixa teu comentário. Tudo isso ajuda a plataforma a entender aí que o nosso conteúdo está sendo bem recebido, né? E também ele pode compartilhar com mais gremistas aí, fazendo com que o nosso canal cresça mais e mais. Então, conto contigo aí, deixa teu like, te inscreve aí no canal, não custa nada, dá essa força para nós aí. Grande abraço. Então, agora um outro nome que surge com bastante força e que também, segundo informações das últimas horas aí, avançou, né? E que o Grêmio deve também anunciar esse jogador nas próximas horas ou dias, né? Então é o atacante Carlos Vinícius, né? Que já
já jogou aqui no Brasil pelo Palmeiras, né? Enfim, foi para Portugal, fez boas temporadas lá, depois foi para o mercado inglês, né? Para o futebol inglês, e aí andou pela Europa, né? E também é um jogador que está livre no mercado, né? Que também viria sem custos de transação, né? E seria só questão de salários aí, né? De acertos de salário e também tempo de contrato, assim como o Balbuena, a gente precisaria entender, né, como que seria, né, porque enfim, estamos no final de um ciclo aí de uma gestão, né, vamos dizer assim, o Guerra dentro de 4, 5 meses aí está entregando, e o Marcelo também já vem participando, né, certamente será ele o presidente do Grêmio para 26, 27, 28, também vem participando disso, né? E obviamente que o Marcelo precisa entender e precisa concordar, né? Que se for um contrato um pouco mais extenso. Eu acredito que esses jogadores não virão com contrato até final de 25, né? Certamente deveria ser no mínimo até final de 26, né? E aí precisa ter o aval e o consentimento aí do futuro presidente, né? Que também vai ficar com esse passivo, vamos dizer assim, né? Então tem que estar de acordo com essa contratação, mas eu acredito que não haverá problema nessa questão aí entre eles aí, né? E eu acredito que se fizer um contrato de 1 ano e meio aí já dá para o jogador também mostrar o seu valor aí, né? E daqui a pouco no final de 26 aí poder haver uma renovação, né? Então assim, o Carlos Vinícius jogou aqui no Brasil, né? Pelo Palmeiras, né? É jogador da base do Palmeiras, né? Depois foi para o Benfica de Portugal, foi para o Tottenham. Depois PSV da Holanda, né, o Galatasaray, e ultimamente estava no Fulham, né? Então, se esse jogador vier, tá com 30 anos, né, pouco mais novo do que o Balbuena, que já está com 33, né? 30 anos, um atacante, acho que ainda tem lenha para queimar, né? E seria um bom substituto aí pro Arezzo. Um outro ponto positivo que ele é goleador, enfim, ele jogou muito pouco, né, nesses clubes que eu citei, apesar além do Benfica, que no Benfica ele jogou mais, né, mas no Tottenham, nesses outros aí, ele acabava ficando atrás, vamos dizer, não era titular ou jogava muito pouco, porque os titulares eram muito acima da média, né, por exemplo, no Tottenham ele era a reserva do Harry Kane, né, então não tem espaço para o cara, né, mas quando jogava, a média de gols dele é meio gol por partida, ou seja, um gol a cada 2 jogos, né? Então, isso no mercado europeu, no futebol europeu, é uma marca que se deve considerar, né? Porque lá é um nível um pouco mais alto, né? E certamente se vier para o Brasil e vier bem fisicamente e quando tiver oportunidade também vai somar, vai fazer gols, né? Porque a gente sabe que o nível do futebol brasileiro não é tão alto assim, né? Infelizmente, a gente gostaria que fosse melhor, mas a realidade nossa é essa, né? Então, assim, os jogadores que vêm da Europa normalmente vêm em final de carreira, né? Porque lá eles já descartam jogadores mais novos, né? Vamos dizer, 27, 28, 30 anos é muito velho para eles. E nós aqui estamos jogando com jogadores com 35, 36, 37 anos, estão jogando em alto nível no mercado brasileiro, né? Então, acho que ele vindo com 30 anos aí seria uma baita contratação, né? Porque, enfim, o próprio Bright White aí também vem sofrendo com lesões aí, né? Eu acho que não está 100% recuperado ainda, né? Está indo meio que no sacrifício. E o Arezzo não dava para contar, tanto é que já foi embora, né? E o André Henrique, enfim, é um guri novo, né? Tal, tem feito boas apresentações esses últimos 3 jogos que participou aí, mas também a gente não sabe se terá estrutura, de repente, para aguentar a pressão, às vezes nos jogos um pouco maiores, né? Então, Carlos Vinícius provavelmente deve ser anunciado juntamente com o Balbuena nessa semana. O próprio Marcelo Marques aí também já anunciou no sábado aí que fará uma reunião, ele, Celso Rigo, o Guerra, enfim, o Rossato, sobre contratações, né? Porque ele tem interesse e intenção. A princípio, no início, ele tinha dito que ele não investiria dinheiro em outras diretorias, vamos dizer assim, né? Mas como ele está praticamente eleito mesmo antes da eleição para presidente do próximo triênio,
ele também quer ser resguardado e que vai receber um clube numa situação legal de Brasileirão, enfim, de repente até classificado para uma próxima Libertadores, né? Para a partir de 26 aí a gente tentar alçar voos maiores e conquistar de repente novamente a América, enfim, o Brasileirão, ou Copa do Brasil, enfim, a partir de 2026 será uma outra história, né? O que a gente não quer, e ele muito menos ainda, é que ele receba o Grêmio numa segundona, ou enfim, sem sequer às vezes estar classificado numa Sul-Americana ou algo nesse sentido. Então ele deve, juntamente com o Celso Rigo do Prato Fino e o Marcelo da Marquespan, aí devem injetar uma certa grana, mas também a contratação deve passar pela aprovação deles, né? Porque não vão simplesmente deixar um cheque lá, pode contratar até tantos milhões de dólares ou de euros aí vocês podem gastar, não. Ele vai dizer, esse jogador eu invisto, nesse eu não invisto, enfim, mas deve, além desses dois, que devem ser as últimas duas contratações com a força do próprio Grêmio, deve vir mais uma ou duas da questão do Marcelo e do Rigo, né? Um camisa 10 e provavelmente aquele cabeça de área, ou camisa 5 aí que o Mano queria também. Mas a prioridade é um 10, né? Se vier esse atacante e o zagueiro por parte do Grêmio e vier um baita camisa 10, seria só a camisa 10. Agora, se vier um camisa 10 e sobrar, vamos dizer assim, dinheiro para investir num camisa 5, que seja tipo assim, uma contratação para vir e para titularidade, certamente eles devem também fazer esse investimento, tá bom? Então, vamos aguardar aí os próximos dias, e essa reunião deve acontecer depois da quarta-feira. Daqui a pouco a gente vê se até anima, de repente, o investimento se a gente se classificar para a próxima fase da Sul-Americana. Daqui a pouco a gente fica só no Brasileirão, às vezes pode mudar um pouco o planejamento. Beleza? Quero deixar um forte abraço a todos aí. De novo, não se esquece aí de se inscrever no canal, ativar as notificações aí, deixa o teu like, é muito importante. E até o próximo vídeo. Tchau, tchê!